Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao podcast A Dupla Face. Um podcast que retrata histórias de mulheres que fazem tudo, mulheres que fazem a diferença. Eu sou Salma Guadalupe, estarei à conversa no podcast na edição de hoje com a Gádia Rodrigues. A Gádia Rodrigues é brasileira, é uma das mulheres empreendedoras e também trabalha com o ramo digital. Gádia Rodrigues, muito boa tarde, seja bem-vinda, aliás, ao nosso programa de hoje e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com você e essa equipe maravilhosa, neste ambiente fantástico e ver esse sorriso seu lindo, como sempre, claro. Obrigada, Gádia. A Gádia Rodrigues trabalha também no ramo de PNL, na reprogramação neurolinguística, né? É isso. Também é CEO na empresa Próximo Nível Eventos. Gádia veio a Portugal, não nasceu aqui, nem nasceu no Brasil, está em Portugal já há quantos anos? Sim, eu nasci no Brasil e estou em Portugal há 20 anos. Vim com meus 2 filhos mais velhos, o Andrew e o Ricardo. Na altura eles estavam com 5 e 2 aninhos. E hoje já são homens, né? 24 e 21 anos que eles já têm na faculdade e tudo. Depois disso tive mais 2 meninas, que é a Eduarda e a Bruna, que me acompanham aqui hoje, e elas têm 12 anos e 7 anos. O que motivou a mudar para Portugal? Na verdade, foi mesmo estar perto do companheiro, que já estava aqui há quase 2 anos, e eu sentia que precisávamos, já tinha passado muito tempo, precisávamos de estar juntos. Eu nunca tive a ambição de emigrar. Não, eu sempre fui muito acomodada e eu digo que a visão dele que me trouxe para aqui, né? E por mim eu ainda estava no mesmo bairro, perto da minha mãe, com as minhas mesmas amigas. E a visão dele é maximalista, né, de olhar um mundo bem maior do que eu via, é que me trouxe aqui e que faz que hoje eu tenha contato com mulheres do mundo todo. A Gádia Rodrigues, quando chegou em Portugal, teve alguma dificuldade na inclusão? Muita, muita. É muito diferente há 20 anos atrás do que é hoje. Naquela época, nós não víamos brasileiros com facilidade. Nós tínhamos um grupo muito pequeno que interagia um com o outro. Nós não tínhamos a abertura para empreendedorismo. Naquela época também a mulher brasileira acabava tendo uma má fama. Ou elas diziam, né, tinha esse julgamento, ou nós tínhamos que trabalhar na limpeza, ou salão, algo do tipo. E isso, no decorrer desses últimos anos, tem mudado muito. Muitas portas se abriram. Inclusive, Salma, quando eu estava aqui, quando eu cheguei, um pouco tempo antes que meu marido colocou um telefone fixo, daqueles ainda de apertar, né? Sim. E aí, um pouco depois, conseguimos comprar celular, porque não tinha essa facilidade de hoje. E eu falava com a minha mãe uma vez no mês, ou a cada 40 dias. Então era uma situação totalmente diferente. Nós não conseguimos ter esse acesso todos os dias com familiares. E esse ponto ainda já estava muito mais fácil do que outros que vieram antes, né? Meu marido, quando chegou, ele ia para um orelhão, que a gente chama lá no Brasil, não lembro, cabine telefônica. Ah, sim. E ficava horas na fila para conseguir falar com a família, um pouquinho. Então, sim, de 22 anos para cá, que é quando ele chegou, até o dia de hoje, a facilidade é muita. E nós conseguimos empreender, abrir negócio, era muito difícil naquela época. A Gádia Rodrigues, durante este processo, teve algum evento da vida que foi traumático? Que queira relatar? Sim, mas basicamente o que aconteceu antigamente, acontecia naquela época, é muito do que acontece hoje. Muitas vezes é a própria nacionalidade, é aqueles que estão no ciclo, que tentam envenenar o ambiente e tornar difícil a chegada aqui. Não existe só esse tipo de pessoa. E naquela época eu também tive muito boas pessoas. Tive mesmo uma amiga que chamava Dirce, que me aconchegou, que estava sempre comigo, ali com os meninos, e que já não está mais conosco, né? Deus a levou, já está descansando. Mas tem essas pessoas que marcam sempre. Então na nossa vida sempre tem essas pessoas que querem prejudicar e as que querem ajudar. E nós temos que focar nas que querem ajudar, né?
dar o máximo para que tudo se torne mais amistoso, amigável, e as pessoas mais negativas, que têm traumas, que têm problemas, entender que isso vem de algum lugar, essa negatividade e tudo. Então, o principal fato foi esse mesmo, né? De pessoas, às vezes, na própria casa, de estarem tentando prejudicar e atrapalhar. Durante este processo, quais são as 3 habilidades que você adquiriu Resiliência, na vida, sim? resiliência. Uhum. Eu parei de ser resistente e comecei a ser resiliente. Meus pés firmados na rocha, e você sabe que o que eu falo é de Jesus. Ele é a minha rocha, ele é que me sustentou sempre e que me sustenta. Amém. Então, diante de todas as dificuldades, todo o processo, né, de criar 2 filhos, sozinho, sem ter com quem brincar, deixar uma família enorme no Brasil, sentir a solidão e tudo, isso foi enraizando e trazendo força para mim, para eu me tornar uma pessoa mais resiliente, tanto na minha estrutura como para poder estar ajudando os outros. Depois, com a chegada das meninas também, eu acho que os filhos fazem muito isso conosco, não é? Você também é mãe, você sabe como os filhos nos ensinam no dia a dia a viver, a melhorar como pessoas. Outra habilidade é entender o que é amor ao próximo, né? Que a Bíblia tanto fala sobre isso. Antes eu julgava muito, hoje eu sinto que eu não devo julgar, não tenho o direito de julgar ninguém, nem ninguém tem direito de me julgar. Então, entender o próximo com as suas fragilidades, com as suas forças, e a programação neurolinguística, o estudo do coaching, dos pensamentos, as leituras, ler livros é extremamente importante para nós entendermos o ser humano, é outra habilidade que eu aprendi a ter, né? Então, esse amar ao próximo também é uma habilidade que nós precisamos de adquirir. E a terceira habilidade é ter maturidade também nos empreendimentos para poder ajudar outras pessoas a crescerem, a terem crescimento acelerado e não precisar de passar pelo que eu passei. Puxa. Eu empreendo desde os meus 14 anos, então é uma caminhada, uma trajetória bem longa, né? Já estou quase chegando aos 50, né? E é isso. Eu acredito que essas foram as 3 habilidades. Gádia, como uma mulher brasileira imigrante em Portugal, que conselhos você deixaria a mulheres que pensam em migrar para Portugal neste exato momento? Sim, eu penso que toda mulher que pensa em emigrar para Portugal e está aqui, você vai ter tanto coisas boas quanto coisas más, né? Vai ter tantos pontos positivos quanto negativos. Então, antes de vir, pondere, veja o que faz sentido para você, porque apesar de termos muitos brasileiros, africanos, todas as várias nacionalidades aqui, estar sozinho, sem o aconchego da família, sem ter onde ir fim de semana, isso pesa muito, sabe? Então, pense se vale a pena, porque tanto o Brasil quanto os outros países dão grandes possibilidades. E eu acredito que o que faz a diferença é como você recebe as oportunidades que batem à sua porta. Porque as oportunidades no Brasil, você perguntou sobre as brasileiras, Sim. são enormes. São enormes. Eu, como cabeleireira, eu ganhava muito mais no Brasil do que aqui. Então, assim, o meu salário no Brasil era aqui é outro. Além de tudo, eu tinha o apoio da família, a mãe que ficava com os filhos, as irmãs, tinha uma pessoa que fazia a limpeza da casa e eu conseguia sustentar isso na época. Quando eu vim para cá, eu fui trabalhar para salão de outra pessoa, né? Na época nós não conseguíamos abrir, agora as meninas já conseguem ter o seu espaço, isso tudo. E aquela fase lá atrás custou muito. Colocar filhos na mão de estranhos, com culturas e costumes diferentes. E é isso, então você tem que pesar na balança, não só mas segurança, mas tudo tem um ponto positivo e um negativo. É fazer uma lista, analisar e sentir se realmente é para imigrar ou não. Ou não. Acha que Portugal é um país de imigração? Acolhe bem os imigrantes? Eu acho que sim, É como eu disse, tem tudo, né? Tem os pontos positivos e negativos, mas onde nós estamos também tem. Quais são os pontos positivos de Portugal? Já agora falamos muito de coisas negativas. É isso.
Eu, sinceramente, eu amo estar com o povo português. Eu acho que eles são muito sinceros, acolhedores, quando eles gostam de você. Se não gostam também, se percebe alguma coisa, eles já não entram nisso. Então, é um povo muito bonito quando se diz isso. Eu tenho aprendido muito sobre isso, sabe? É uma coisa que mudou muito, né? Aquele jeitinho brasileiro ficou para trás. Aquele medo de falar ficou para trás. Então, hoje eu sou muito diretiva, muito direta, muito decidida naquilo que eu falo, que eu peguei um pouco dessa cultura. Vamos, não vai? Então, tô indo. É mais ou menos assim. E o português tem isso. Tem muito disso, né? Além disso, a língua é o principal atrativo quando nós vimos para cá, né? Quando nós saímos do nosso país e chegamos aqui em Portugal. A facilidade de compreender ajuda muito no dia a dia. Na integração também na cultura portuguesa. É isso, é isso. E o governo dá muitas facilidades também, né? Essa comunicação Brasil, Portugal, África, eu acho que isso também ajuda muito. Então, são pontos positivos. Há esse acolhimento governamental também. É diferente, nós formos mais para o norte, para a Alemanha, para a Suíça. É outra realidade. A Gádia Rodrigues, a Gádia também é CEO da empresa O Próximo Nível Eventos. Quer falar um pouco sobre a empresa Próximo Nível? Claro, né? Porque assim, eu participei, sou uma das colaboradoras também, embaixadora do Próximo Nível, e também participei numa das revistas que foi lançada do Próximo Nível, e algumas pessoas me perguntaram, mas o que é Próximo Nível? Olha, agora já tenho a Gádia aqui que pode explicar a pormenores o que é Próximo Nível, não é? É isso mesmo. Então, o Próximo Nível, antes de ser Próximo Nível, chamava-se Empreendedores Unidos, né? É um trabalho que eu já faço aqui desde 2009. Eu fazia mais na região de Vila Franca, Alenquer. O que eu fazia lá? Eventos multiculturais. Eu sempre senti essa necessidade de estar misturado não só com a cultura brasileira, como a portuguesa, africana, alemã. Esse misto de... Eu sei que a África não é uma nacionalidade apenas, eu sei. Tá? Vou só corrigir aqui, pessoal. Mas nós, no sentido geral, né? De todas as nacionalidades. Portanto, ele nasceu com essa intenção de unir empresários e empreendedores. Entretanto, no caminhar, eu notei que essa unidade estava sendo muito difícil de fazer. E fiz um ajuste para começar no nome. Eu falei assim, então, se eu não estou vendo tanta unidade, que infelizmente há essa guerra, né? Há essa guerra entre empresários sem necessidade nenhuma. Nós poderíamos muito nos unir, não é? Eu sei que tem esse... Em vez de trabalhar uns contra os outros, nós podemos trabalhar em colaboração. Justamente. Seria muito mais forte. Muito mais forte. Essa parte do julgamento mesmo que eu falei antes, isso atrapalha muito. O tempo que eu estou gastando julgando uma pessoa, eu poderia estar enxertando bem nela, ajudando e tal. Pois é. Mas então, voltando aqui, o Próximo Nível então surgiu depois, né? Foi até uma mentoria que eu fiz. E o mentor foi falando tal, e dentro disso saiu essa palavra, próximo nível, next level, né? E eu falei assim, gente, na verdade é isso que todas as pessoas querem. Sair de um nível e chegar num próximo nível. Só que o próximo nível, Salma, tem um detalhe, não é um próximo degrau. Para você chegar num nível diferente, você tem que passar por vários degraus. Né? É como estamos aqui no ambiente, você tem um piso em cima, então você tem que fazer essa caminhada e chegar no nível acima. Então são passos que você tem que dar dentro de um nível, né? Dentro desse espaço para chegar no nível. Então tem que ter esforço, tem que ter desejo de subir, tem que ter inteligência emocional, inteligência nos negócios, que é o que nós falamos principalmente, é o nosso tema-chave, né? E o próximo nível veio para isso, para levar pessoas para o próximo nível. Dentro disso, o que eu percebi nesses anos todos de empreendedorismo, que o que nos bloqueia e o que me bloqueava, justamente a gestão emocional. Começa tudo aí. Na nossa crença limitante, nos nossos desejos... Ou acharmos que não somos capazes de fazer.
Justamente. É Isso aí, isto. crenças limitantes, né? Autossabotagem, é isso também que você está falando. Não, isso é muito difícil, eu não consigo e tal, e não sei o quê. E nós duas, inclusive, temos uma história sobre isso, É né? isto. Eu falo que ela é a nossa embaixadora coragem, né? Que é a mulher que fala assim, eu vou fazer e faz. É. E estou muito feliz de estar aqui vendo a realização, né, de mais esse projeto. Pois é. Portanto, o Eu ainda próximo... me recordo quando estive no seu evento em Lisboa e eu disse, olha, estou à caça de mulheres que fazem a diferença. Foi ali que conheci a Gádia, num dos eventos de próximo nível em Almada. Sim. Foi. E você falou que tinha esse projeto, É. que já me convidou ali, eu falei, tá bem, vamos falar e tudo. E depois, 2 meses depois, você saiu na nossa revista. E eu pensei, mas eu não consigo, já está no limite. Não, eu quero e tal. E você foi com todas as suas forças, participou da nossa primeira edição. Espero que esteja em outras, em próximos também. Pois. Estarei com certeza. Amém, vai sim, vai sim. É sobre isso. E não só, também aconselho aos nossos telespectadores que estão nos escutando nesse exato momento. A Gádia tem uma empresa de empreendedorismo, que é o próximo nível, e anualmente que lança as revistas, certo? Aqui em Portugal é 2 vezes por ano. E quais são os objetivos dessas revistas, para que o público possa entender? Pode ser que haja algum empresário, né? que queira também participar. Isso. O objetivo da revista é uma estratégia de termos parceiros e criarmos a comunicação de divulgação dos serviços. Ou seja, a partir do momento que a pessoa participa da revista, ela se torna uma parceira nossa na divulgação, ou seja, então eu sei de pessoas que têm o perfil para estar aqui em seu podcast. Então eu vou indicar, igual eu fiz agora há pouco, que tal fulano? Né? Se você tem algum serviço, algo que presta, você vai ser a minha primeira indicação. Além disso, nós divulgamos através das redes sociais, através de tráfego pago. Então é um serviço de anúncio. E uma pessoa sair em uma revista traz sim um empoderamento para a carreira, para o trabalho dela. Então, além de ser parceiros, é uma estratégia de divulgação. E essa revista conta a história dos empresários e empreendedores e divulga os serviços deles. Pois é. A Gádia também é palestrante, aliás, e dá mentoria para empresas e empresários. E já palestrou para mais de 1.500 pessoas. Mais de 5.000. 5.000! Então, olha, peguei a informação errada. Peço desculpa por induzir a erro. Mais de 5.000 pessoas. Quero falar um pouco sobre a sua carreira de palestrante. Eu, em especial, já estive numa das mentorias com a Gádia. Fiz a formação de palestrante, até amei bastante. Até recomendo a vocês, quem queira participar. Acesse o próximo nível ou então a Gádia Rodrigues nas redes sociais. Podes continuar, Gádia. Então, essa parte de palestras, na verdade, Salma, eu entendo que nós estamos palestrando aqui. Quando você está falando com alguém, você está palestrando. Isso é comunicação. Pois. E quando eu disse ali que os bloqueios estão nas emoções, as emoções bloqueiam a nossa comunicação. E nós não conseguimos comunicar como nós desejamos, percebe? Então, palestrar não é só estar num palco. Muitas pessoas palestram todos os dias, o dia todo. E nem sabem. Nem sabem. Então, comunicam, né? Levam a sua informação. E ainda hoje eu estava conversando com uma amiga minha sobre um serviço que ela tem e falei com ela assim, olha, me explica melhor o que você faz. Aí ela faz isso e isso. Aí ela se sentindo um pouco como se não tivesse sido valorizada. Eu falei assim, olha, logo quando você começou, eu entendi isso e isso. Não entendi o que você estava me falando. Então, será que os seus parceiros só não compreenderam a sua comunicação? Se calhar. Nós temos a mania, o hábito de achar que o erro está no outro, né? O julgamento, novamente, aí falando. Mas o erro não está no outro. O erro está quando nós nos colocamos como vítima das pessoas e não encontramos a forma certa de fazer as coisas que temos que fazer.
Então, muito do que acontece de nós não conseguirmos progredir é olharmos, foi o meu pai, foi a minha mãe, foi o meu parceiro, foi o meu amigo, mas não é sobre isso, é como nós nos posicionamos, tudo é aprendizado. Pois é. Então, palestrar é aprender a comunicar, não só no palco, que é poderoso, traz sim, né, um grande respeito para o que nós fazemos, mas o dia a dia também. Gadia Rodrigues, o próximo nível esteve em vários países, os eventos. Quais são os países que já realizaram assim, além de Portugal? Sim, nós fazemos um apanhado geral, né? Tanto a nível digital, que é o nosso forte, as palestras digitais, as imersões, você já teve em uma conosco, então agora nós temos a jornada do crescimento acelerado, que é uma vez por mês, e as pessoas ficam 5 horas comigo ali, recebendo muito conteúdo e aprendendo. E essa jornada do crescimento acelerado, ela já pegou aqui 8 países na Europa, por enquanto estamos avançando. América do Sul também são os principais, né? Brasil, Argentina, são esses países que nós estamos assim mais forte, e aqui da Europa. Além disso, as palestras presenciais, nós estamos ainda aqui em Portugal e Brasil, e esse ano 2025 vamos expandir. Agora, há uma pergunta que é bem pertinente. Como que a Gadia saiu de uma cabeleireira a uma CEO de uma empresa de próximo nível? Isso. E quais foram as estratégias que você usou para chegar a este patamar? Sim, como eu saí de cabeleireira. Sim. Foram 30 anos, quase 30 anos, né? Comecei aos 14 anos no Brasil por necessidade, trabalhei 15 anos, vim para Portugal, não queria trabalhar como cabeleireira, mas o que me apareceu primeiro foi isso, porque a brasileira era muito vista, e é ainda, né? Nas unhas, no cabelo, nessa parte. Então fui para um salão de uma amiga, que é minha amiga particular até hoje, que é a Eunice Bento. Ela é cabo-verdiana também, ainda frequento o espaço dela, e trabalhei ali, foi o meu primeiro trabalho. Depois disso, fui seguindo, fui para salões portugueses, então aprendi a dominar, que é bem diferente as técnicas. Pois, porque os cabelos africanos é diferente dos cabelos das europeias, né? E da brasileira. E do brasileiro também. De todos, nada a ver, estilo totalmente diferente. Então aprendi a dominar essas 3 técnicas, né? E quando chegou um momento da minha vida, eu senti que eu podia dar mais. Eu vi tantas situações, tanto particulares como de outras colegas, que eu falei assim, tem como eu ajudar outras pessoas a melhorar e terem resultados exponenciais nos seus negócios. E aí que eu comecei a entender um pouco mais da mente humana, autoconhecimento, e comecei a trabalhar na programação neurolinguística, estratégias de coaching, né? Eu sou practitioner, é um degrau a mais na programação neurolinguística. Sou terapeuta para ministros cristãos, eu não exerço, mas eu fiz formação para isso, para ajudar no meu trabalho com os profissionais que eu atendo, que eu faço mentorias, vários níveis de mentoria que eu tenho, né? Então foi isso. Foi essa insatisfação que me fez deixar a parte prática e estar hoje alcançando aí tantos profissionais, fazendo lançamentos de produtos digitais. E é isso. O que você diria a uma pessoa que nesse exato momento acabou de chegar em Portugal, mas encontra uma situação de dificuldade ou de carência? Ou então uma cabeleireira que mal começou e almeja chegar onde você chegou. Que conselho você daria? Que dicas? Tá, então eu vou olhar aqui para essa câmera e vou dizer. A dica que eu dou para você, vou dar 2 nesse dia de hoje. A primeira coisa é estar no lugar certo, é fazer conexões, participar de eventos, tá? Então isso é extremamente importante e o mercado está muito aberto para isso. Temos muitos eventos, muitas pessoas de confiança que podem te fazer alcançar o próximo nível do seu negócio. Então esse sentimento de solidão você não precisa de passar, já não é necessário. Isso foi quando eu cheguei. Agora não tem isso, nós temos aí
né, parceiros, mulheres, homens de negócio que pode ajudar. Então, esse é o primeiro conselho. Depois, o segundo, não fique preso só na cultura de onde você veio. Entenda que você tem que se adaptar à cultura local. Não critique a cultura daqui. Ame as pessoas daqui. Se você está aqui, respeite e ame e conviva com elas, porque elas são da terra. Então, eu acho que isso é muito importante. Nós conseguimos entender que nós estamos num país, somos estrangeiros, temos que respeitar, A temos cultura, que sim, conectar com essas pessoas também. pois é. Gádia Rodrigues, em relação à mentoria, tem algo que acrescentar? Sim, sim, sim. Primeira coisa, venha para a mentoria. Eh, A mentoria pode acelerar muito o processo de qualquer Uhum. pessoa, né? Mas isso vai depender o quanto a pessoa se entrega. Eu tenho mentorados que ganham, que custam sobreviver com o que ganham, e tenho mentorados que são milionários, que têm ali um alto faturamento. E eu vejo a diferença enorme entre o que não tem e o que tem. E muitas vezes, Salma, a única coisa que falta é disciplina, Uhum. né? Eu ia perguntar que se deve a isto, mas pronto, É, já me respondeu, a disciplina. é, Sim. a disciplina, o desejo de ser grande, de melhorar e fazer todo o possível para chegar onde deseja. Então, assim, a disciplina daquele que está no alto nível é extrema, sabe? É com horário, é com agenda, é com tudo. É lindo, é bonito de se ver. Porque a mente milionária começa aqui, na nossa cabeça, não começa no monetário, no financeiro. É Pois é. diferente. Então, assim, a gente vê na balança o que leva uma pessoa a chegar aonde nós queremos chegar. E uma que está pensando, e você vai vendo tantas pessoas caindo, você enche uma mão e vai caindo de todos os lados, pessoas, sabe? Porque a consistência mental é muito importante, o desejo de alcançar. Gádia Rodrigues, estamos no fim praticamente do nosso programa de hoje. Para a Gádia, o que é ser uma mulher de sucesso? Ok. Uma mulher bem-sucedida? Ou então, qual é a sua definição de sucesso? A minha definição de sucesso é nós equilibrarmos a nossa vida pessoal, a nossa vida espiritual, né, e a nossa vida mental. Então, estar junto com a família, estar com a mente em Cristo e estar também com essa mente que está em Cristo equilibrada, pensando, eu vou conseguir, melhorando os processos de cognição, sempre chamando atenção para aquilo que vai fazer a diferença, percebe? Isso é extremamente importante. Não quer dizer que será perfeito. Famílias discutem, famílias brigam, famílias têm problemas, mas quer dizer que nós podemos encontrar um equilíbrio, uma harmonia. É a mesma coisa quando se diz o espiritual. Nós temos guerras espirituais, temos sistemas espirituais que acontecem, tem o bem e tem o mal. E então, quando nós estamos quase alcançando aquilo que nós almejamos ou decidimos nos posicionar, há essa batalha travada. E essa batalha é travada tanto no campo espiritual como no campo mental. Porque uma pessoa que tem a estima baixa, crenças limitantes, crenças sabotadoras, ela tem que fazer uma força incrível para alcançar o que ela quer, mas consegue. Pois. E a mentoria, inclusive, ajuda a facilitar este processo. Porque qual o papel do mentor? O papel do mentor é encurtar o caminho. Ou seja, eu falo assim, Salma, eu já vivi isso que você está vivendo. E eu acredito que se você fizer dessa e dessa forma, pode te facilitar o caminho. Então, é outra coisa, Salma, que eu falo, só para encerrar essa parte. Sim. O mentor é como um pai ou uma mãe que te mostra o caminho, mas nós decidimos Olha, para onde ir. falando em pai e mãe, eu aproveito para agradecer e elogiar. Eu, como disse, também faço parte do próximo nível. E é um sítio que eu me sinto bem, sinto como se fosse uma parte da minha família. Em relação a outras organizações, pelo menos sinto aquele calor humano, entende?
é o que a Gade acabou de dizer. É um sítio que nós podemos sentir não só aquele calor humano, mas podemos sentir também a presença de Deus. Um local que podemos falar à vontade de tudo, de negócios e também de Deus. Por isso que nós colamos, Ana. é isso. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, quando nós somos crianças, tem aqui as minhas filhas, eu oriento, está na hora de se tomar banho, está na hora de lavar o cabelo, faz o dever. Então, temos aquela orientação, aquele caminho que nós temos que seguir. Tem alguém nos orientando, não é verdade? Pois. Até que nós aprendamos e tornamos adultos e começamos a fazer nossas coisas por independência. E quando chega essa independência, corta o vínculo, de certa forma, com o pai e com a mãe, e nós não sabemos lidar com muitas situações financeiras, emocionais, sexuais, espirituais, porque nos achamos suficientes. E o mentor entra ajudando a orientar para este caminho, entendeu? Então é um facilitador, é um encurtador de caminho. E o aceleramento acontece por isso, porque tem um ditado que diz, né? Que o inteligente aprende com seus próprios erros. O sábio aprende com o erro dos outros. Então é sobre isso. Pois é. Gade Rodrigues, a minha última pergunta. Se você tivesse 10 minutos de vida, o que você daria à humanidade? 3 conselhos. 3 conselhos? Sim. Como é que é? Não sei. Se tivesses 10 minutos de vida, que podes nos dizer 3 conselhos que você deixaria à humanidade? Se não tivesses mais tempo. E sabia que eu mandaria precisar desses conselhos para seguir. Ok, até beber água. Bom, o meu conselho número 1 seria julgue menos e abrace mais, tá? O nosso mundo está como está porque nós estamos só julgando. A pessoa me olha e julga o meu cabelo, a roupa que eu estou vestindo, julga tudo. Mas não se preocupa de entender o que aconteceu, por que eu estou assim, entende? Porque eu tenho esse posicionamento perante o mundo, então nós queremos que as pessoas se encaixem na nossa realidade. E aí voltamos lá no próximo nível. E quando as pessoas estão dentro das sessões, eu falo com elas aqui, você não está sendo julgado, você não está sendo apontado, fique à vontade. Não estou aqui para te julgar. E eu escuto histórias fantásticas. Teve história de superações que eu imagino assim, meu Deus, como essa pessoa sobreviveu com isso. E eu tenho que ser muito forte para ouvir e não, sabe? Portanto, a primeira coisa é julgue menos e abrace mais. Isso é extremamente importante. E a segunda coisa? A segunda coisa, conecte com pessoas que vão te levar sempre para cima, para o próximo nível. Mas libere também as pessoas que não estão fazendo isso. Mas libere com amor. Libere sem peso, tipo assim, estou com raiva, estou chateada. Não, vá em paz, siga a sua vida. Isso seria muito bom, que também curtam muito o caminho, né? E o terceiro conselho, e o mais importante de todos, conexão com Deus. Não tem nada que supera isso. Ele é o orientador. Salma. Ele é o conselheiro fiel. Todo momento que nós tivermos dúvida, ele tem a palavra certa. Se nós entendermos o poder disso, nós não vamos viver mais cambaleando para um lado e para o outro. É só você falar, Senhor, o que eu faço referente a isso? E ele responde. É mesmo, é perfeito, não tem erro nisso. Não tem erro. Enquanto você vem procurar um conselho comigo, eu vou te dar o meu ponto de vista referente à minha realidade. Pois é. Sabe? Não quer dizer que é um mau ou um bom conselho, mas é de acordo com o que eu vivo. Mas quando eu procuro ele, que vê tudo, sabe de tudo, não tem erro. Obrigada, Gádia. Em nome de toda a equipa da Minon, nós agradecemos por ter aceitado o nosso convite e não só o seu testemunho de vida, o seu legado foi enriquecedor para mim. Pessoalmente, e acredito também que será para o público que acompanhou a nossa conversa de hoje. Terminamos aqui o nosso programa de hoje e esperamos por vocês daqui a 2 semanas e até já.